Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para nós é um motivo de alegria e de satisfação estarmos aqui na presença de Deus esta noite. E como o tempo não nos é propício, gostaria de convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 1. Primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo de número 5, versículo 1. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvamos ao Senhor por estarmos aqui, nesta vigília abençoada, onde já temos sentido a presença de Deus de uma forma nítida e sobrenatural. Quantos encontraram a referência bíblica? Confirma como amém. Assim diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Versículo 2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Bendito seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, Pedro vai aqui nesta carta dar uma orientação aos presbíteros de como eles devem se portar, de como eles devem agir, de que maneira eles devem apacentar o rebanho de Deus. Mas antes de nós chegarmos até esta passagem e entendermos o porquê que Pedro está orientando, está falando aos presbíteros como apacentar o rebanho de Deus. Por quê? Porque ele já era presbítero, porque ele já tinha essa experiência empírica de saber como apacentar o rebanho de Deus. Mas antes de Pedro ter este respaldo para orientar os presbíteros, ele passa por algumas fases na sua vida. E nós podemos observar na Bíblia Pedro passando pelo menos por 3 fases. Nós vamos observar no Evangelho de João, no capítulo de número 13, que Jesus está dando as últimas instruções para os seus discípulos. E quando Jesus está dando as últimas instruções para os seus discípulos, ele vai dizer da seguinte maneira: eu irei para um lugar para onde vós não podereis ir comigo. Pedro, com temperamento sanguíneo, ao ouvir aquela palavra, se levanta e diz: Senhor, que história é essa? Por ti eu darei a minha vida. Só que naquela situação Jesus o repreende e diz: tu darás a tua vida por mim. Te digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Só que Jesus fala essa palavra. Aí nós entendemos a primeira fase da consciência de Pedro, na qual a consciência dele está narcotizada. Ou seja, ele está errando, mas não está percebendo. Porque Jesus diz que não tem como ele ir junto com ele. Mas ele não dá ouvido à voz de Jesus e segue Jesus até o Getsêmani. E no momento em que os soldados vão para prender Jesus, ele tira a espada da bainha, corta a orelha do soldado chamado Malco, e Jesus o repreende naquela hora. Mas ele ainda com a sua mente narcotizada, achando que ainda poderia ir com Jesus, poderia apresentar algo para Jesus, ele vai até o Sinédrio. Quando chega no Sinédrio, lá no Sinédrio ele é apresentado, e a porteira diz: tu não é um dos que anda com ele, e ele vai e nega. Ou seja, ele está errando, mas não está percebendo. Consciência narcotizada. Entra para dentro, está lá junto com o povo e diz: ei, tu não é um deles? Ele pega e diz: sou não. Consciência narcotizada, está errando e não está percebendo. Aí chega no terceiro momento que pergunta: ei, tu não é um deles? Aí ele vai e diz: não sou. Lucas vai dizer que no momento em que ele fala isso, Jesus, aonde está sendo julgado, olha para Pedro. E no olhar de Jesus, Pedro se lembra das palavras que ele tinha dito. E depois o galo canta. Naquele momento,
Pedro passa para uma segunda fase. Sua consciência não está mais narcotizada, porque ele caiu em si e viu que estava errando. Agora a sua consciência está em uma fase de acusação. Consciência acusadora. O que é que ele está pensando? Agora não tem mais vez para mim. Eu neguei Jesus, o que será de mim? Acabou para mim. Ou seja, a consciência dele está acusando ele. O que é que ele pode fazer agora? O que é que ele pode fazer agora, já que ele negou Jesus? Já que agora parece que não tem mais nenhuma expectativa. E ele fica nessa decepção, nesse constrangimento. Porque quando o homem decreta uma palavra para ele próprio, o final é decepção, o final é dor, o final é depressão. E era isso que Pedro ele estava vivendo. Era a consequência da sua palavra. Aleluia. Mas glória a Jesus. Porque Jesus morre na sexta-feira, mas no domingo ele ressuscita para poder trazer uma esperança para Pedro novamente. Jesus ressuscita e Pedro está na fase da sua consciência o acusando. E o interessante é que quando Jesus ressuscita, as Marias vão até o sepulcro para visitá-lo e acham o túmulo vazio. E de repente elas têm uma surpresa, pastor Francisco Marques, porque elas se encontram com Jesus. E Jesus diz assim para elas, ó: ei, avisa aos 11 e a Pedro. Não, vou repetir, você não entendeu. Avisa aos 11 e a Pedro. Oh glória. Jesus sabia como Pedro estava, e Jesus estava dizendo: eu quero que os 11 saibam que eu ressuscitei, mas manda dizer para Pedro que eu tenho um particular com ele. Eu quero dizer que eu não sei qual é o problema que você está vivendo hoje, eu não sei como é que a sua alma está, mas eu quero dizer que hoje Jesus tem um particular para tratar contigo, porque Ele sabe como está a tua alma. Depois que isso acontece, já estou finalizando a minha participação, Pedro está envergonhado. E ele ouve dizer que Jesus está no recinto, no momento que eles vão pescar. João está lá, olha para Pedro e diz: ei Pedro, o mestre está aí. Pedro está despido. E por ele estar despido, se joga no mar. Está constrangido, porque errou, porque negou Jesus. Mas mesmo assim Jesus quer falar com ele. Mesmo assim Jesus quer ter um particular com ele. Tem muita gente que chegou aqui nessa noite, veio aqui sem esperança em si, mas eu quero dizer, Jesus vai falar contigo ainda hoje. Jesus vai tratar contigo ainda hoje. Aí Jesus chega para falar com Pedro, pastor Elias. No momento que Jesus chega para falar com Pedro, Jesus faz as seguintes interrogações para ele: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro se entristece, porque o número 3 faz ele lembrar das 3 vezes que ele negou Jesus. Mas entre essas indagações, Jesus faz uma promessa. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus fala 3 vezes para lembrar que ele negou, mas também Jesus fala 3 vezes que era para ele apacentar as ovelhas. O que é que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Jesus estava querendo dizer assim: Pedro, tu errou, Pedro, tu falhou, mas a minha promessa são maior do que os teus pecados. Não vou repetir. Pedro, tu errou, Pedro, tu falhou, mas a obra que eu tenho na tua vida é maior do que os erros que tu cometeu no passado. Eu quero dizer que aquilo que Deus começou é maior do que aquilo que tu fez no passado. Nesse momento,
nós entramos na terceira fase da consciência de Pedro. Já não era mais uma consciência narcotizada, já não era mais uma consciência acusadora, mas agora era uma consciência regenerada. Oh glória! Era uma consciência refrigerada. Alabacé de Camanto. Tem muita gente aqui que chegou com a consciência de um jeito, mas eu quero dizer, Jesus vai regenerar a tua consciência, e junto com a regeneração vai vir a refrigeração de Deus. Acontece isso. Consciência de Pedro está regenerada. E o que é que Jesus fala para ele no capítulo 21 de João? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Olha o que é que Pedro vai falar aqui no versículo 2 do capítulo 5 da carta que ele escreve. Aos presbíteros, apacentai o rebanho de Deus. A promessa não só tinha se cumprido na vida de Pedro, como ele já estava instruindo aqueles que já também tinham recebido a mesma promessa. Aleluia! Deixa eu explicar aqui para mim encerrar minha participação. Consciência narcotizada, consciência acusada. Mas ele vence essas fases da sua consciência porque Deus tinha uma obra na vida dele. E a consciência dele agora era o quê? Regenerada. Segura agora. Uma consciência regenerada, uma consciência refrigerada, é uma consciência preparada para o cumprimento de uma promessa. Eu quero dizer que Jesus te trouxe aqui nesta vigília, esta noite, para refrigerar a tua alma, para regenerar a tua consciência. Sabe por quê? Porque Ele tem uma obra na tua vida, porque Ele tem uma promessa para você. Mas para que essa promessa possa se cumprir, é necessário que a sua consciência esteja preparada para a mesma. Ei, Jesus hoje está preparando a tua consciência, Jesus hoje está preparando a tua alma, porque aquilo que Ele falou ao teu respeito vai se cumprir, quer o homem ou não, você falhando ou não, o que Jesus determinou está determinado para você. Só quem acredita que vai sair daqui nessa noite com a consciência restaurada, com a consciência regenerada, com a alma refrigerada, dá um glória para Deus, porque a promessa de Deus é real, porque a promessa de Deus é maior, porque a promessa de Deus é viva na sua vida. Só quem crê dá um glória, só quem crê dá um aleluia, porque Jesus está aqui neste lugar. Assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos.